Hello, hello, Alfa pode estar no ar novamente, aquele momento gostoso de uma entrevista bacana. Eu diria momento que você divide experiências, isso é muito legal. Então atenção, você que está aí no canal Alphaville 526 da Claro, vai avisando todo mundo, porque tem uma entrevista maravilhosa para pintar. E ó, no YouTube também já assiste lá, coloca no sininho também para ser avisado das próximas entrevistas, assina, né? dá o likezinho lá, né? Likezinho. E assina também pra gente, se inscreve, que a gente manda a notificaçãozinha pra você sempre que tiver um vídeo novo. Olha, papinho bom. Hoje a gente pode beber, não? O que você acha? Então, pelo horário não, né? Mas o assunto pediria. Você bebe aos finais de semana, aquele vinhozinho gostoso. E que tal agora um mestre nessa arte, hein, gente? Mestre especialista em enologia e destilados também. Estamos falando de quem, Alessandro? Antes, a gente tá falando de um amigo, um querido, que eu conheço há muitos anos, palestrino, doente igual eu, roqueiro, rock and roll na veia, Rick Anson. Que prazer, Nina Léo. Que honra estar com você de novo. Que demais. Prazer imenso, Nina. Já famosa, né? Mas agora nos conhecendo pessoalmente. Ô, Rick, tudo bom. O que aconteceu da sua vida da última vez que a gente se viu até agora? Porque assim, a gente estava acostumado a se ver na arquibancada do Palestra Itália, do Morumbi, e a gente sofria bastante naquela época, né? Ale, eu vou te falar uma coisa. Nessa época já era roqueiro? Roqueiro já nasceu. A gente já nasce, né? Isso é a essência, né? Eu digo uma coisa, Ale, que acontecem mudanças e às vezes as mudanças levam a gente para um patamar completamente diferente. Eu transformei o que era uma diversão numa atividade rentável e prazerosa, culturalmente. Uma atividade prazerosa. Sensacional. Nossa. Então é o melhor porque, momento. Eu já vi esse cara tocando em bares aqui em São Paulo. Vitória Tocava Club. rock and roll, tinha banda de rock. Rock and roll. Canta também, Rick? Óbvio, eu era o vocalista. Nunca fui um bom vocalista, mas era um vocalista. Era muito mais assim, uma coisa próxima assim a Mick Jagger, entendeu? Mas era o frontline. Exatamente, frontline, exatamente. Quem sabe no e final hoje a gente pede falando... uma palhinha, né? Então, hoje a gente está como frontline falando sobre spirits, destilados. Então, essa que é a ideia. E como começou isso, Rick? A ideia foi... Porque você se formou em publicidade. Mas eu nunca acabei me transformando num publicitário. Né? E também nunca foi pro lado musical, era só um lazer também. Não, eu tive a loja de CD durante 4 anos. Ah, é verdade, eu não lembrava. Então, eu lembrei agora. 4 anos, a loja de CD, e aí, infelizmente, com a virada, o plano real quase quebra em 1999, eu precisei me reinventar. E eu tive um insight. Para me reinventar, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste, eu sempre admire. E eu sempre gostei, tá, da área de mixologia, de coquetelaria. Sempre achei interessante. Eu adorava o filme de 1988, Cocktail com Tom Cruise. Eu achava incrível. Adoro! Incrível. Um filme, sabe, de reinvenção, de vários fatores. E o lado bacana foi que eu saí da loja, eu não cheguei a quebrar por causa da virada do real, né? Do dólar diante ao real. Eu saí com 22 mil reais e investi tudo o que eu tinha nesse ano de 1999 na área de educação e hospitalidade. 2 pós-graduações e alguns cursos livres, dentre eles um curso que eu paguei 3 cheques de 50 reais, onde eu caí nas mãos de ninguém menos que mestre Derival Ferreira de Souza, o maior barman da história do Brasil, que infelizmente nos deixou ano passado. Eu fiz uma homenagem a ele, foi a pessoa que me ensinou tudo, meu pai na profissão. E ele falou, olha, eu digo que você é um profissional que precisa levar adiante esse segmento, não somente trabalhar na área do bar mesmo, mas também levar para a academia. E eu decidi comprar essa briga e levei o tema para uma abordagem acadêmica no mestrado. Então fiz o primeiro mestrado da história da academia brasileira sobre mixologia e o tema foi a sociologia do consumo da caipirinha. Que demais. Atingir um patamar internacional, porque todo mundo fala de caipirinha, todo mundo bebe, mas ninguém escreve academicamente. E aí eu fui fazer isso, Ale. Quem diria que precisa de tantos anos para entender sobre bebidas, né? Porque não é só fazer, tem toda uma técnica, tem todo um estudo. E a gente vai querer saber de tudo, porque assim, eu sou bem leiga nesse assunto, eu tô bem curiosa. E aí começou, você fez essa... Eu primeiro fiz 2 pós-graduações lato sensu, uma em hotelaria e outra em turismo, porque a hospitalidade basicamente nasce daí, né?
E eu fiz comunicação social, você se lembra, mas eu acabei não, eu fui para o jornalismo. O jornalismo eu acabei escrevendo, só que o jornalismo estava um pouco difícil, e aí essa área foi uma área cujo insight estava certo. Não existia um profissional ainda formado com alta graduação, titulação stricto sensu, né? Porque lato sensu é uma titulação específica de especialização, stricto é mestrado, doutorado e por aí afora. Então não existia. Porque a maioria dos caras era um barman. Ou eram professores, por exemplo, aposentados que adoravam vinhos, eram enófilos, que decidiam literalmente ministrar aula de vinhos no Senado. Por exemplo, na Embi Morumbi, exato, na Embi Morumbi tinha o professor Daniel Pinto, que era da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, e ele era médico. Ele só no final da carreira, já aposentado como médico, foi ministrar por prazer a aula de enologia. Foi colega meu na Embi Morumbi. Que demais. E aí... O que você aprende nessa área? Tipos de uva, colheita, safra, enfim, explica pra gente. Sobretudo a parte cultural, que é a parte mais deliciosa. Porque a parte técnica às vezes chega a ser enfadonha, Nina. Então, se você não souber dimensionar a parte cultural com a técnica, a aula se torna extremamente maçante. Então, o princípio é justamente você mostrar cinema, literatura, música, todos os aspectos, sabe? De Marvin Gaye, a Festa de Babette, que foi o ganhador do Oscar de 87, melhor filme estrangeiro, que é um jantar enogastronômico, que é a harmonização entre vinhos e alta gastronomia. E é genial, é tocante. Porra, é do caramba. Então, esse que é o ponto. Então, eu acabei levando o que era o meu background cultural, do cotidiano, do dia a dia, para o universo acadêmico. E deu super certo, porque... Puxa vida, os alunos me amam pelo lado cultural, porque eu dou bebida para eles. Então os caras gostam duas vezes. Eu fui paraninfo várias vezes. Sexta-feira fudeu, né? Não, o engraçado é que eu fui paraninfo uma vez na São Camilo. E aí os meus alunos, eu sou muito caricato, quase que um ator na hora de falar sobre alguns temas. Depois você assiste um vídeo dele, depois você olha os stories dele. É mesmo? Não, mas ele era assim desde quando estava cantando. Ele tem toda uma... Ele é teatral. Não, o engraçado é que é o seguinte, nesse dia da São Camilo foi que quando eu, como paraninfo, tinha que fazer discurso e tal, né? Só que o mestre de cerimônias falou assim... E agora, antes do discurso do professor, mestre Rick Hanson, nós serviremos um delicioso lambrusco. Só que eu antes, nas minhas aulas, eu sempre dizia para os alunos, o lambrusco é um vinho um tanto quanto dispensável no que diz respeito da alta gastronomia e da enologia, porque é um vinho feito... de uma maneira, ele se torna um vinho frisante. Alguns até são bons, mas você nunca vai ver num restaurante de alta gastronomia, um restaurante upscale ou tal... uma carta repleta de lambruscos. Tanto é porque é impossível, Ale. Como é que pode um vinho chegar no Brasil, tá, do estilo? Tem muito bons, tem alguns bons, mas a maioria são vinhos rasos, básicos, né? E aí eu falava isso de uma maneira piada, quando estava piada, porque as piadas eu posso falar aqui, eu falo assim, esse lambrusco, por exemplo, eu falava de uma marca famosa que eu não vou falar, ele é criado na mise en place do inferno, colhido pelo Beelzebub em pessoa. Então eu comentava a respeito disso. É italiano que você está falando. Então, os lambruscos. E aí o que acontece nesse contexto? Quando no mestre de cerimônias, tá, numa faculdade que é católica, como a São Camilo, assim, vamos servir agora um delicioso lambrusco, todos os alunos formandos, fizeram assim para mim, ó, assim, ó, lá de baixo, rindo de mim, que ia ter que tomar lambrusco, né? Então, esse é o lado bacana. Então, a gente tem que também tirar o sarro de uma maneira, mas é a piada interna, né? Obviamente, no mercado, eles nunca vão esquecer disso. Ô, Rick, aí logo depois que você fez esses cursos, já começou a ministrar a aula? Foi muito rápido, Ale. Eu recebi possibilidade de aulas, porque tinha uma carência. Ô, Rick, mas uma pergunta também, mas antes de você estudar tanto, você já era um apreciador de vinho, de mas drink. eu não, é aquela coisa, eu só comecei a beber profissionalmente no ano de 2000. Logo depois do ano que eu tive que fechar as lojas. Que demais, cara. Entendeu? Porque antes era aquela... Sim, eu fiz primeiro a Associação Brasileira de Sommelier, depois continuei estudando, fazendo vários cursos livres, fiz esse curso de mixologia com o mestre Deriva Ferreira de Souza, que era na mesma rua do Dom Curro. Era um clube de gastronomia de 4 profissionais de bar super catedráticos na área, tal. Então, eles, o principal mestre, e eu aprendi tudo. Ele foi o meu pai na profissão. Que demais. Hoje, eu o substituí.
na Estoque do Brasil, que é uma empresa que produz Aqueles licores, o né? melhor gin, o segundo melhor gin do mundo, que é o Silver Cigars, que ganhou o World Spirits Competition em São Francisco. Segundo melhor gin do mundo é brasileiro. Que orgulho, que é o Silver Cigars, é um gin premium É brasileiro. mesmo? Acredite nisso. Nunca ouvi falar. Como que eles fazem esse questionamento de ser o melhor ou pior? O que Degustação entra? às cegas. Degustação às cegas. Aí não tem. Mas no mundo existe um Mentira. monte disso. Opa. Porque cada um tem um paladar diferente, Sim. né? O que é bom pra você pode não ser tão bom pra mim. Mas por isso Meu que paladar é doce, não por tenha exemplo. dúvida. Eu já não Não, então, como. mas eu acho que de paladar. É que aí eu acho que a boca do Rick hoje, já tem uma técnica, tem todo. Pega algumas coisas que eu acho que pra gente que só consome é diferente. É diferente, né? Olha, Nina, eu vou te falar uma coisa. Durante muitos anos eu fui um dos 8 jurados do ranking de espumantes da Playboy, porque o terceiro melhor vinho espumante do mundo, terceira melhor escola produtora de espumantes do mundo é o Brasil. Sério? O primeiro, obviamente, é champanhe. O segundo são as cavas da Catalunha, Espanhol. maravilhosas. O terceiro melhor espumante do mundo é brasileiro. É mesmo, Rick? Acredite nisso. Mas é um específico? Não, é a escola brasileira. A nossa vocação vitivinícola, o que seria a vitivinicultura? É o plantio da uva e consequente produção do vinho. A nossa é a melhor. Que é do sul. Vários necessariamente. lugares. Não, tem na Bahia, Exato. tem espumante. Tem? A região de Petrolina, tem o Vale do Rio São Francisco, que produz um moscatel espumante doce, você ia adorar, que é muito bom. Ai, É um deu dos melhores vontade do agora. mundo. Ô, Rick, você sabia que a minha família tem uma história de vinho assim, né? Não sabia, Cara, minha família. Puta, meus pais vieram, meus avós vieram da Itália, começaram a produzir vinho em Andradas, Minas Gerais. Na primeira festa do vinho de Andradas, já tinha 8 adegas. Na primeira festa do vinho de Andradas, meus tios ganharam um troféu de campeão. Recebeu das mãos de Juscelino Kubitschek. Olha que que interessante. Aí, porque eu tô falando isso porque eu também tinha comigo assim, falei, cara, eu preciso estudar, eu preciso saber, preciso conhecer. E quando você começou a falar que, cara, todo esse negócio que é a cultura que vem junto, que é o, me arrepia, porque é isso. Então, assim, hoje, cara, óbvio, eu não tenho técnica nenhuma, nada, mas assim, eu quero tomar um vinho, um Carmener, eu sei que o Carmener é no Chile. Eu vou tomar um Malbec, eu sei que o Malbec é na Argentina. Nossa. Então, essas coisas da região, pra mim tá ok. Eu sei que o Cabernet, dá pra tomar um africano, dá pra tomar nos Estados Unidos, dá pra tomar na França, dá pra tomar no Chile. Se tornou a mais internacional de todas as uvas, porque ela é muito resistente. Então ela é plantada, mesmo negligenciada, vai ser uma uva que vai crescer bem em uma série de locais. E aí, cara, o espumante, adoro espumante também. E eu provo um monte de espumante, cara, eu falo assim, cara, esse espumante brasileiro é bem legal. Excelente. Veio uma amiga nossa da França, ela é brasileira, casada com um francês, eles moram em Armentières, e eles vieram pra cá em novembro agora, a gente passou um tempo junto. Aí eu falei assim, aí a gente tava tomando no bar, tudo, eu falei assim, eu vou pedir um espumante. Eu falei assim, ô Tata, vou pedir um espumante, eu vou morrer de vergonha se eu oferecer um espumante. Eu falei, não, Ale, vamos tomar. Veio um Salton. Ela tomou e falou assim, cara, vou levar um Salton desse lá pra fora. Eu falei assim, você tá louca? Você é francesa, vai levar um Salton? Não, ela falou assim, não, é bom. Falei, olha, que demais, cara. Mais no verãozão geladinho, hein? Que delícia. Ó, de água na boca, ó. O melhor espumante do mundo, há 2 anos atrás, foi um brasileiro, que ganhou justamente a medalha de ouro internacional. Era o Casa Valduga 130 Blanc de Blanc. Já tomei. Fui pra Bento Gonçalves, ouvi toda essa história. Lá não tinha garrafa para vender. Comprei pela internet, que teve a plaquinha, Exato, né? Sensacional. Exato. Porque tem o Casa Valduga 130, que é muito bom, que aí ele é feito com uvas tintas e brancas, mas esse é o Blanc de Blanc, é só com Chardonnay. Ganhou como o melhor do mundo. E é mesmo? Porque, cara, quando eles me contaram... Olha, é bom você estar falando isso, porque quando me contaram essa história, eu falei assim, isso aí deve ser aqueles selinhos que um monte de lugar coloca em vinho, sei lá, deve ser um prêmio que... Mas lá tem, os caras contam a maior história, o vinho tá lá meio enquadrado, não sei o que. Eu falei, porra, que demais isso. E tem premiações e premiações, mas essa era muito importante porque tava... Chuta o preço. Barato. Não puta coisa
fora do contexto? Depois da vitória foi para 250 e poucos reais. Então, eu comprei a garrafa pela internet por 180. Então. Mas por 180 até 200 reais, desculpa. Tá bem ok num evento bacana. Não tenha tal, dúvida, não tenha dúvida. Qual que é o vinho mais caro do mundo? Hoje em dia, eu assevero que seja ou Chateau Petrus, eu acho que é o Chateau Petrus. Tá? Quanto uma garrafa? Em torno de quanto? Depende da safra, Nina, porque a safra vai dar o norte da valorização dele ou não. Em torno entendeu? de? Ele começa a partir de 4 mil euros. Euros. A partir de 4 mil euros. Então você tem uma variação nesse contexto. Por exemplo, existe um vinho de sobremesa, tem um livro chamado 1001 Vinhos para Beber Antes de Morrer. Eu acho que deveria ser reescrito o chamado de um vinho para beber antes de morrer. A única coisa que eu falo para os meus alunos, só existe um vinho que Então você conta deveria que eu preciso beber. Você não pode, Dica, eu preciso você não beber. pode Fazendo passar uma por economia. essa sem degustar isso. É um vinho de sobremesa chamado Chateau de Quem. Esse vinho, ele é feito com umas uvas podres. Podres. A uva, ela precisa ser acometida por um fungo parasita chamado Botrytis cinerea, que durante umas 3 a 4 semanas vai desidratando a uva. São as uvas brancas da região de Bordeaux, a Semillon, que faz esse vinho, e também outras uvas brancas como o Sauvignon Blanc, mas principalmente a Semillon. E o que acontece? O bago fica podre, por isso que o nome do vinho é o vinho da podridão cinzenta nobre. Ele vai sendo... Isso não começou na França, começou na Hungria, com o Tokaj, que é um vinho maravilhoso. Então, o que acontece? Retirava-se justamente essas uvas e se faz um suco de uma uva quase passa, desidratada. Então, o rendimento é muito baixo. Mas o vinho tem uma complexidade, Ele é prazer. doce. Ele é um vinho doce, mas não é um doce óbvio. É um doce que está equilibrado com acidez e álcool. É assim, Então, se uma você está bebida de tomando, você meditação. não tem certeza se ele é doce. É isso. Ele é doce, você percebe, mas é assim, nada em toda a minha vida entre gastronomia, Ramon Ibérico, Pata Negra, Serrano de Beiota, trufa, nada eu consumi que seja num patamar como esse. É um prazer, assim, sexual. Nossa! Encontra fácil para comprar? Sou importado. Ele, óbvio, né, no Brasil não é tão fácil porque, né, você vai encontrar. Tá? Mas o que acontece é que... A galera em casa já está anotando o nome. Ele tem né, uma quantidade menor assim, para o mercado, obviamente, porque é uma bebida um pouco mais rara. E também ele é um vinho que fica safrado. Ele começa com uma coloração amarelo-ouro, mas tem muitas garrafas aí com a cor âmbar, a cor do mel, a cor do conhaque, a cor do uísque. Porque é o envelhecimento. Porque o vinho branco, quando envelhece, escurece. O tinto, quando envelhece, clareia. Então é o contrário. Os vinhos mais raros que foram, né, para Christie's, para leilão, que foram do Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente norte-americano, que ele era apaixonado por vinho. Ele foi, inclusive, né, ele ficou na França um tempo, né, como embaixador americano. Ele era apaixonado por vinho, ele gostava de todas as bebidas, mas ele gostava de vinho. Esses vinhos que pertenceram a ele perderam o rótulo e ninguém sabe, pela cor hoje em dia, se eles um dia foram brancos ou tintos. Porque quando eles perderam o rótulo... Voltou, foi, né? Não, perdeu o rótulo. É um vinho muito antigo, saiu o rótulo e literalmente é um vinho que vai para leilão como vinho de coleção. E ninguém sabe, porque eles ficam na mesma cor. Você falou. O tinto, no apogeu, fica âmbar e o branco no apogeu âmbar. Então eles ficam a mesma cor. Por que o vinho, quanto mais velho, melhor? Não é isso. Não. Isso é muito variável, Nina. Por quê? Existem vinhos que nasceram para você degustar frescos, jovens. Vinho jovem. Isso, tá? Aqueles vinhos de tampa de rosca, para vinhos com a uva Pinot Noir, que é o vinho tinto mais leve do mundo, uma delícia. Sabe, alguns vinhos como os Beaujolais, o Beaujolais Nouveau, são vinhos bons para você tomar agora, vamos celebrar agora. Agora, quanto mais grossa for a casca e o nível de tanicidade, o tanino, né, que é um ácido, uma substância astringente contida na casca, na semente da uva, quanto mais tânico for, mais encorpado será o vinho. E esse é o mais longevo vinho, é um vinho que vai melhorar com o passar do tempo em guarda. Então tem essa característica. E tem que ficar no escurinho, tem aquelas coisas, não tem? A incidência, a gente vê muito em filme exato, a isso, incidência né? da vinho luz. de guarda, vinho mais velho. Vinho jovem não tem necessidade. Né? Não tem. Eu sempre digo que o tinto de corpo leve, como o Pinot Noir, 5 a 8 anos de guarda, no máximo. Se passar disso, você perde a coisa boa dele, o frescor.
O corpo médio, que é o Merlot, que é um famoso, tal, né? A uva Merlot, estou falando só de vinhos, né, com uma variedade específica de uva. Esse, de 8 a 12 anos, tá? Agora, os vinhos como Shiraz, australiano, Taná, uruguaio, os vinhos de Bordeaux, que é um corte, né? É uma mistura de uvas, de vinhos prontos que se misturam, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Esses costumam ser mais encorpados, e aí o que acontece? Esses vão aguarda a partir de 8 anos, e tem alguns deles que só apresentam seu apogeu, o seu brilho, com 25 anos de guarda. O Brunello di Montalcino, italiano, ele literalmente vai ter o seu esplendor após 25 anos de guarda. É mesmo, Caramba. Brunello? Brunello di Montalcino. Os Barolos, você deve beber a partir de 10 anos de guarda. Então vamos lá, você vai no rótulo, Nina, vê lá. Esse vinho Safra de vamos lá, 2010. Esse vinho é 2010. Você, a partir de 2020 já pode tomar. Entendeu? Então você sempre tem que contar dessa maneira. Mas o ele Barolo. muda muito. Nossa, Ale. Muda muito assim, Tem- Henrique. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu fiz um jogo com amigos que é o seguinte: você tem que comprar uma caixa de vinhos, tá? Encorpados. Agora, você vai pegar no contrarótulo e colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira garrafa você vai tomar agora. Você vai anotar tudo o que você sentiu naquele vinho. A segunda, nós vamos beber no dia 20 de março de 2025. E vamos anotar o que aconteceu durante esse momento da evolução do vinho. A terceira começa a contagem não aritmética, mas sim geométrica. Ou seja, você vai tomar 2 anos depois da segunda, só em 27, e por aí afora, depois 4 anos depois. Aí você vai ver o vinho evoluindo, de fato, a mesma safra do vinho. Mas você acha que para um leigo ele tem essa percepção, mesmo assim, mesmo um leigo? É que o leigo começa a estudar muito a parte de enologia, ele começa a ficar apaixonado. Os cursos de enologia da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho extinta e também a ABS são procurados muito mais por pessoas que são do mundo corporativo, que querem aprender por diversão, são enófilos, apaixonados por vinho, do que por profissionais. Obviamente tem muitos profissionais que querem trabalhar no segmento, mas muito mais por enófilos, que são apaixonados. E os enófilos se tornam profissionais inexoravelmente em algum momento de vida, como aconteceu com o Dr. Daniel Pinto, Que demais. que se tornou professor depois de uma vida inteira na medicina. Em Santo André existe um ginecologista, o Eliano Pellini, Dr. Eliano Pellini, fã de Beatles e tal, e ele literalmente é professor da Associação Brasileira de Sommelier, foi meu professor. É, porque eu percebo essas pessoas que procuram curso é mais por uma paixão delas. Paixão. Eu ministro muito curso de mixologia de coquetelaria, como receber amigos em casa, muito mais do que para a parte profissional. É mesmo? Nossa, é isso que eu ia te perguntar, porque assim, aí depois parte do vinho para a parte de destilados, e aí você fala que entra toda essa outra parte, né, de recepção, de hospitalidade, o que oferecer para o tipo de público, né? Exatamente. Então tem o pessoal com paladar mais doce, um outro tipo de paladar, né? De onde vem essa... facilmente você pula do vinho para o destilado, ou existe um outro estudo? Como é que funciona isso? Eu estava comentando contigo, né, porque antes, nas faculdades de gastronomia, só existia a disciplina de enologia. Só que o mundo não é só vinho. Sim. O mundo não é só vinho. A gente bebe cerveja, a gente bebe cidra, a gente bebe uma série de saquê, a gente bebe destilados variados. Sim. E aí eu decidi, como acadêmico, já depois de muito tempo na academia, no Centro Universitário São Camilo, ser pioneiro desenvolvendo uma disciplina chamada Estudo de Bebidas, que abarcava todas as bebidas, água, café, soft drinks, como história de refrigerantes. Qual é o refrigerante mais antigo do mundo? Moxie, sabe? Do Maine. Você foi ideia sua. Foi ideia minha. Eu concebi esse curso porque não existia um professor. E aí todo mundo copiou. O Senac hoje tem uma disciplina chamada Estudo de Bebidas, mas na verdade eu que fui pioneiro nessa área. Você vai numa festa de formatura hoje em dia, o que mais tem são essas ilhazinhas cheias de drinks maravilhosos, vários tipos de drink que não existiam antes, quando você sai à noite, hoje você olha o cardápio em qualquer restaurante, você tem a carta de vinhos para aquele público, óbvio, de drink, mas tem muito drink. E assim, acho que muitos lugares se fazem hoje pela variedade de drinks. Sim, novos sabores. Porque hoje existe um séquito de profissionais, Nina, muito bons, mas muito bons no segmento,
que literalmente revolucionaram o segmento de bar e serviço de coquetéis de alta qualidade. Esse boom se deu depois da minha geração do bar. A minha geração do bar é a década de 90. A geração que revolucionou foi a década de 2000. Vários profissionais de alto patamar, e aí várias empresas chegaram no Brasil, desde empresas de syrups, xaropes para mistura, os coquetéis, existe a Cali, que é a melhor do mercado, até especificamente empresa de gelo premium. Caramba. Caraca, isso eu não fazia ideia. O meu melhor amigo de infância, sem nós nos conversarmos, como eu e você nos reencontramos depois de um tempo, estava montando a Ice for Pros, que é uma empresa de cubos de gelo, esferas de gelo para você beber uísque e não ter a diluição rápida, diamantes de gelo, mini diamantes, mini cubos. Eles têm uma série de gelos profissionais que o degelo, ele degela 4 vezes mais lentamente do que uma pedra de gelo feita em máquina. É genial, genial. Para drink, né? E é para coquetelaria, como hoje em dia as pessoas estão extremamente exigentes. Então, você vai tomar um Negroni, que é o grande coquetel, né? Você gosta de drink, né, Nini? Então, olha que curiosidade, eu não bebia até, vou te falar, até uns 5, 6 anos atrás. E aí eu comecei a experimentar esses novos drinks, e como eu tenho meu paladar é mais adocicado, muitos me agradaram. Então, assim, final de semana, a coisa que eu mais gosto é fazer uma comidinha lá e tomando meu drink. Então, imagina você faz um curso. Não é? Faz um curso, recebe os amigos e fala assim, ó, agora eu vou fazer um Negroni. Nossa, que delícia. Agora eu vou fazer uma caipirinha. Agora eu vou fazer um outro drink. E é o tipo de drink E virou que mesmo não aqui. sobe Que nem você rápido. viu um prato, cara. Não é uma coisa que te deixa já embriagado, né? Então você bebe com prazer, devagarinho. Você tem essa coisa de poder experimentar vários, né? Assim, eu acho muito legal Você tem toda isso. razão. E é bacana que nesses cursos a gente fala sobre história. Então, sempre vai acompanhado da parte cultural, que é a conversa com o amigo e a amenidade com o amigo. Então, esse lado cultural, qual é a história do Negroni, qual é a história do Dry Martini, qual é a história da Pinha Colada, Moscou Mule. Qual que é o drink Adoro. mais antigo que existe? o Old Fashioned. Desculpa, é o Sazerac. Sazerac é um coquetel de New Orleans, que inclusive tem a casa Sazerac, que é um dos poucos coquetéis sem gelo na receita original. Tá? Ele leva um tipo de bitter aromático que no Brasil nós não temos, se traz na mala esse tipo de bitter aromático chamado Peychaud, que ele aromatiza originalmente um conhaque e ele vai com pedras lavadas com o famoso, né, a bebida, a fada verde, a bebida que enlouqueceu todo mundo no período impressionista, o absinto. Absinto, lembro. é verdade. Eu fui para a República Tcheca e lá eu fui para um bar, que é um café muito famoso, o Café Slavia, onde existia lá no bar um quadro chamado A Fada Verde, que ela está envolvendo, tá, o espectro verde, assim, envolvendo um bebedor completamente olhando para o horizonte, perdido depois da embriaguez dessa bebida. E ela eu falei assim, para a Lu, falei assim, vai tirar um monte de foto minha aqui no quadro, eu bebendo. Eu fiquei completamente embriagado, bebendo. O álcool é bem forte. O absinto? É. Que é isso? O absinto, as pessoas falam, é uma bebida alucinógena mesmo, os meus alunos? Claro que não, mas uma bebida que era feita com 93% Sim. de álcool, Não tem como, né? Artemisia absinthum com anis, para tirar a volatilidade excessiva do álcool e o sabor repugnante, não tem como você não ter alucinação. Então você vai ver dragão na parede, vai ver a fada verde de fato, porque é uma característica justamente. Obviamente ela foi proibida a receita dessa forma em 1947, e na década de 90 voltou a ser produzido na República Tcheca, alguma coisa se encontrava em Portugal, e foi dessa maneira. Foi quando eu viajei, lembra, para a Inglaterra, Sim. lembra quando a gente via nos jogos juntos, e aí eu via muito isso lá. Ô, Rick, qual que é o drink do momento? Que todo lugar tem, que ele evoluiu muito, mudou, que é um drink que todo mundo gosta. Passou a se encarar o Negroni. O Negroni na lista sempre aparece em primeiro ou segundo. Eu nas acho listas. que eu não experimentei Negroni ainda. O Negroni é um coquetel italiano. Ele tem que vir no cobre? Não. Esse é o Moscow Moscow Mule. Mule. Verdade, Moscow Mule. verdade. Que Esse eu tô apaixonadinha. Esse é um bom. coquetel que é uma modernidade retrô. É um coquetel que surge nos anos 50 para o lançamento de uma vodka, tá? Nos anos 50 nos Estados Unidos.
E foi produzido com cerveja de gengibre. Cerveja de gengibre, na verdade, não é uma cerveja como nós conhecemos. Ela é sem álcool, ela é sem açúcar, não é um refrigerante como Ginger Ale, que Ginger Ale é um refrigerante com toque de gengibre. E Ginger Beer é uma bebida fermentada com gengibre, sem açúcar, e dá aquela coisa da mistura com a vodka com limão que fica perfeito. Para um país tropical como o nosso, com esse calor, né? Porque o Brasil atualmente ele tem 2 estações, né? Verão e inverno, né? Porque tá brincadeira, né? Como tá quente, tá né? Você viu as negócio. temperaturas do Rio de Janeiro, atinge sensação 60. térmica de 60. Então, esse coquetel é um coquetel que eu digo que ele é até mais, tem um frescor muito maior do que até a própria caipirinha. Nossa, eu preciso experimentar. Você, como um bom estudioso da arte, né? Você se arriscaria a criar um coquetel? É fácil criar um drink, um coquetel? Você acha que... Tem alguns. No meu Instagram, Tem um monte, exatamente, tem alguns. Porque eu faço criação também. Criação sua. Né, para que legal. o grupo Secret Stock e tal. Então é bem bacana. Além disso, né, o grupo a Moët Hennessy, onde eu sou embaixador, eu também faço coquetéis para eles. Os eventos, por exemplo, um coquetel meu que foi campeão no ano de 2006, os Fancy Martinis, porque você vai se lembrar, você assistiu o seriado Sex and the City? Olha, eu nunca vi seriado, mas é muito famoso, né? Famoso, Eu tô né? até pra assistir o filme. Então, o seriado Sex and the City, ele consagrou, né, um perfil feminino que era uma mulher executiva, que ganhava bem e estava se divertindo, levando a vida divertida como os homens sempre fizeram, né? Uma independência total, um empoderamento, de fato, das mulheres, né, na década de 90. E o coquetel que consagrou esse perfil foi o Cosmopolitan. Famoso. Famosíssimo. O Cosmopolitan é um coquetel que foi uma homenagem, né, à cantora Madonna, de um apaixonado por ela, mas ele acaba acontecendo na cidade de Nova York e especificamente no seriado Sex and the City ele se espalha pelo mundo. Quando a gente queria fazer coquetel na época, com isso, eram raríssimos aqueles que tinham suco de cranberry para a gente poder fazer o coquetel. Não tinha suco de cranberry no Brasil. Era só importado da marca Ocean Spray, depois que surgiram marcas desse néctar aqui no Brasil. E aí, mas a linha Fancy Martini, os Martinis elegantes, ele consagrou um perfil de público bem interessante que estava saindo na vida noturna. A mulher balzaquiana, que é Honoré de Balzac, né, o autor do livro, né, Ilusões Perdidas, e ele literalmente fala sobre uma mulher interessante, entre 30 e 40 anos, que não estava presa aos preceitos patriarcais, casar logo, ter filho cedo, aquela coisa toda. E era uma mulher independente. E o homossexual. Então eram os 2 públicos que foram consagrados naquele momento. Esse público não queria beber coquetéis tradicionais, como Dry Martini, que era muito forte, não queria beber cerveja, não queria beber vinho em taça, e eles foram literalmente presenteados, né, com uma taça de 150 mililitros, visual belíssimo, do Cosmopolitan, e depois, alguns anos mais tarde, o Green Apple Martini, que é o famoso Apple Tini, que surgiu em várias vertentes. Inclusive, tem o filme Facebook, Sim. O Justin Timberlake, ele interpreta o cara que criou o Napster. Ele é o personagem, né, o cara que fala pro cara, não chama o teu portal de Facebook, chama só Face. Você lembra dessa passagem? E ele pede, nesse momento, I'd like a Apple Tini. Então, são os 2 grandes coquetéis da linha Fancy Martini dos anos 90, o Cosmopolitan e esse, que são essencialmente coquetéis com sucos ou néctares de frutas exóticas, destilados super premium, e on syrup, on licor. E foi nesse momento que surgiu a Belvedere, que é a vodka que eu sou embaixador. Ou seja, a primeira vodka super premium da história dos destilados foi em 1993, a Belvedere. Olha só. Foi a primeira na história. Então foi assim, muda. E eu criei um coquetel, na época, chamado Cantaloupe Martini, que é o suco do melão Cantaloupe coado 26 vezes, sem resíduo nenhum. 2,5 doses desse suco e, literalmente, 1 dose de vodka Belvedere. E aí você coloca um pedaço, né, do melão Cantaloupe, que é laranja, aquela cor sedutora, e no final, um syrup
de maçã verde para dar o contraste. Então você vai bebendo, no final você tem o prazer de uma balinha. Você ia adorar de maçã verde. Vai. Então, a gente nem tá fazendo uma degustação, exatamente. Então surgiu. Aí eu ganhei o campeonato e agora nós fizemos o lançamento. O diretor da Belvedere veio para cá e fizemos o lançamento dessa nova vodka, a B10, que agora atingiu um grau de pureza único na história das vodkas. Fizemos com isso. Todo mundo ficou assim, que isso? Ô, Rick, e essa questão de você falar que tem que passar 26 vezes, pô, tudo isso é um detalhe que é muito minucioso, assim. É alta coquetelaria. Porque primeiro você vai coar uma vez, aí experimenta. Vai coar 2 vezes, experimenta. Vai coar 3 vezes, até chegar no número 26, né? Pra saber se... Não, tem que ser 26 vezes. Isso é que a gente ensina dessa forma, mas na verdade começou num teste. Por quê? Essencialmente a vodka, o suco de melão, ele forma muito espuma e muito resíduo. E eu quero límpido. E tem muitas bebidas hoje com espuma que são muito legais. Mas especificamente, você trabalha, nesse caso, com limpidez total, transparência, sabe? Um coquetel que beira, assim, a perfeição na plástica. Então, essa que é a ideia. Então, por isso, vai quando? Por quê? Não dá para, literalmente, uma bebida como essa vir com resíduo, com nada, com espuminha por cima. Vai plasticamente denegrir. Tá? Então, Ô, Rick, e hoje, quando você vai para algum lugar, a passeio, você acha que São Paulo, no caso, tá num momento bom de drink? Espetacular. Você toma e fala assim, cara, bem feito. Você tem orgulho, assim, de... Espetacular. Muitos lugares. Espetacular. Hoje, eu tenho uma vida muito, tirando o meu trabalho, eu tenho uma vida muito mais ligada ao que você faz, pedalar, remar, do que propriamente a minha vida noturna. Então, mas a quantidade de bares especializados só em coquetelaria que existem na cidade de São Paulo é surpreendente. E cada dia que passa, novos e sendo bons, montados. então. Bons, com profissionais de bar de altíssima categoria que você sai feliz, porque bebe-se melhor e não há necessidade de beber tanta coisa. Você vai curtir aquele coquetel, você vai ter um prazer com aquela coquetelaria. Você vai estar, sabe, num momento em que você percebe como foi o processo de evolução, não só de cozinheiros que se tornaram chefes, porque não sei se você lembra, Nina, você que está na parte de TV, jornalismo, a capa da Veja São Paulo, até começo dos anos 90, não tinha cozinheiro, tinha maître. O visual dessas capas eram Giovanni Bruno, era, por exemplo, o Máximo, Ferrari do Máximo, não tinha um cozinheiro. Entendeu? Depois com Sérgio Arno, Eric Jacan, Alex Atala, nos anos 90 vieram que vieram... os programas de gastronomia, Exato. né? Masterchef, eu acho que veio para dar um boom também com certeza. E hoje você tem todos os profissionais, tanto de cozinha, quanto de serviço, quanto sommelier, e também os profissionais de bar, na capa de revistas, nos anuários, nas TVs. É muito bacana. Ô, Rick, e como o cara se inscreve para para estudar, para você ministrar aulas, então? Eu quero ter aula com o Rick, como é que faz? Como começa? Que de cara os caras vão aprender? O lado bacana é que a única profissão que você tem condições de trabalhar internacionalmente sem uma chancela acadêmica e a formalização dessa mesma em qualquer... Henrique, eu quero fazer um tempo na Irlanda, quero passar um tempo na Austrália, nos Estados Unidos, ou na Europa, né, ocidental. Esse é o tipo de profissão que você faz, você não precisa ter cursos acadêmicos, você faz cursos livres. O melhor curso que eu fiz foi esse dos 3 cheques de R$50, Ale. Olha que legal, né? Então, sabe onde eu vi isso? No Mulheres em Desfile, coisa de desocupado mesmo. Eu tinha fechado a loja, eu estava vendo Mulheres em Desfile e estava lá um barman falando assim, olha, acabamos de abrir o clube de gastronomia e começaremos uma nova turma. Eu peguei o telefone, liguei, fiz a inscrição e fui, fiquei vidrado em conhecer tudo aquilo. Foi uma maravilha, aquilo mudou a minha carreira e minha vida pessoal. Que demais. Porque mudou, se eu continuasse como comerciante, eu não teria evoluído culturalmente, eu não teria viajado tanto pela profissão, sabe? Estava comentando com vocês, né? Quando a gente faz imersão nas empresas que te contratam, tem uma característica.
A imersão acontece de que maneira? Você fica imerso dentro da destilaria, aprendendo sobre tudo da destilaria. Geralmente quantos dias são? Varia. Vai desde 4 até a semana inteira. Tá? Então você fica em imersão para conhecer tudo mesmo. Primeiro você faz um estudo prévio. E na Moët, por exemplo, é tudo muito formal, né? É a principal empresa de luxo do mundo. Então você tem o Cognac Hennessy. Você vai para Cognac, né? Na França, a Hennessy é a maior vendedora de conhaque do mundo, é uma empresa poderosíssima, clássica. É um glamour, assim, sabe? Formalíssimo. Você vai para as Terras Altas, Highlands, na Escócia, para conhecer Glenmorangie, é um negócio impactante, parece um cenário dramático de capa e espada, assim, sabe? Parece que vai ter um cavaleiro que vai surgir, um Who Wants to Live Forever, sabe? Longa vida ao clã dos MacLeod. Agora, a maior surpresa da minha vida foi quando a Catherine Petit, nossa presidente, me convidou para ser o embaixador de Belvedere. E como começou isso, cara? Então, porque olha onde ele chegou. E a marca Louis Vuitton também. Exato. Eu quero saber de Exato. tudo. Conta como começou e depois o que pertence a esse grupo. Eu já fazia parte, né, do segmento de bebidas, já havia feito palestras, por exemplo, para o grupo Campari, para Wild Turkey, né, que é um bourbon muito famoso. E eu tive um convite da Adriana, que é uma pessoa muito querida, que me convidou para fazer algumas palestras, masterclasses, como nós chamamos, do single malt mais vendido da Escócia, que é conhecido como Rolls Royce dos whiskies, o Glenmorangie, que é das Terras Altas, é um single malt das Terras Altas. Porque o bebedor de whisky, ele não costuma beber, o bebedor realmente que é aficionado por whisky, ele não bebe tanto whisky blended, que é mais popular, do estilo marcas Johnny Walker, Ballantine's, Chivas. O bebedor, ele bebe single malt, que é um puro malte, oriundo de uma só destilaria. Esse é o crème de la crème, the cream of the crop, tá? Do mundo das bebidas. E aí o que acontece foi o seguinte, eu comecei a fazer. E era o presidente na época, era um argentino, o Sérgio, sempre me tratou muito bem. E, literalmente, eu fiquei de 2018 até a entrada da Catherine Petit, a presidente atual. Uma pessoa espetacular, eu sou fã da Cati. Ela entra em 21, tá, na companhia, e eu recebo uma ligação e ela me convidando para ser o embaixador de Belvedere, tá, porque eles iam fazer um trabalho diferenciado com Belvedere. Então, nossa, meu Deus, no meio da pandemia, sempre, sabe, eu ministrando aula online. Caramba. A gente fez algumas masterclasses online, com o pessoal com charuto em casa, vendo os vídeos, mó barato. E aí, a grande sacada foi assim, aí estava prevista, em 22, a visita a Belvedere, no chamado Belvedere Camp. É um acampamento de vodka. Você já começa a ver o que vem por aí. Na minha cabeça, eu nunca fui muito forte para vodka, que vodka é uma bebida muito perigosa. Isso que eu ia te perguntar, qual é o momento de parar numa degustação, né? Exatamente. Você tá lá com um monte de gente importante e tal, tem que fazer degustação, porque tudo tem que ser acompanhado com água, né, para você vai hidratando. Mas eu sempre tive medo de vodka. Sempre tive medo, porque vodka é a bebida da amnésia. Então, eu já ouvi falar. Então, o que acontece? Eu também não bebo. Exatamente. Então, a grande circunstância eu estava preocupado. Eu sei que os europeus bebem, é natural para eles. Eles estão acostumados. Mas já, demais. Né? Então, eu falei, eu nunca pensei que eu iria para a Polônia. Nunca. Não estava na minha lista. Hoje eu digo para todo mundo, a cidade mais bonita da Europa é Varsóvia. Eu falo para todas as pessoas. Você é convidado quando você vai nesses países, tal, ou você vai por conta para poder agregar o teu currículo? Eu vou te contar a melhor coisa de todas. É uma política do grupo. Eles querem que o profissional deles sinta todas as benefícios do luxo. Então você viaja só de primeira classe. Ai, que delícia. Ou de classe executiva. Oh, meu Deus. Você tem frequência nos melhores restaurantes do mundo. A alta gastronomia, você é tratado com tapete vermelho de cabo a rabo. Eu nunca fui tão feliz profissionalmente como trabalhando para o Grupo Que Moët. legal. Então, te valorizam e literalmente fazem com que você se sinta num patamar que você vai querer sempre fazer a mais. E isso eu faço porque eu tenho prazer. Porque tamanha a forma como eles te tratam. O respeito, né? Respeito, como profissional. respeito. Deveria ser assim em todas as profissões, em todos os segmentos. É. Ale, mas é uma coisa maluca. E aí,
Viagem para Varsóvia, imersão, Belvedere Camp. Recebi um guia antes, o que queríamos fazer e tal. Tipo, não pode tirar a roupa. Não. Se fica maluco. E olha, Nina, Vamos gravar eu tudo. vi todas as pessoas, eu tive uma conversa online antes com o Mike Foster, que é o nosso Global Ambassador, que tem no mundo 2 embaixadores. O Global e eu. Só. Nossa. Ale. Cara, E aí... E todos que vão no Belvedere Camp são brand managers, são que gerentes de produto, que vão para conhecer o produto a fundo. Mas embaixador mesmo é eu e o Mike, que é o cara que fica sediado em Paris e Londres. Ele mora em Londres, mas ele gira a Europa e tal. E aí, tinha um especialista em educação da vodka, que é o Matt Pomeroy, o qual eu chamo hoje Matt The Shots Pomeroy. Porque eu estava muito preocupado. Eu cheguei em Varsóvia, todos chegaram num hotel, o melhor hotel que eu fiquei em toda a minha vida. Cheguei no hotel, já me preocupei. Eu falei, vou ter que fazer um discurso para me apresentar, e eu vou me confundir, decorando literalmente. Você já tinha o inglês na ponta da língua. Mais ou menos, aquela história, você tem, mas nessa hora você se perde, você sabe, quer ser mais espontâneo, enfim. Ia ter gente de todo mundo nesse Belvedere Camp que trabalham para a LVMH. E aí, chegamos, eu estava no quarto, lugar luxuosíssimo, daqui a pouco, sabe, começando a me vestir e tal, toca a campainha, né, bate na porta assim, do quarto, chega uma modelo com uma caixa, falando assim, você deveria vestir isso aqui à noite. Eles mandaram fazer uma jaqueta da Belvedere, que assim, Ale, fits like a glove. Ela caiu, assim, perfeito. Eu não sei, como é que os caras sabem as minhas medidas perfeitas? Como uma jaqueta linda para ir nos lugares, para frequentar destilaria, um negócio casual, mas perfeito. Aí, ok, descemos, era um bar no hotel, reservaram só o bar do hotel. E a primeira pessoa que eu conheci foi o Emin Urkov, um cara do Azerbaijão. O melhor amigo que eu fiz nessa viagem foram todos de regiões que eu nunca imaginar que eu ia ficar amigo. Azerbaijão, Lituânia, foi incrível, incrível. E aí o que aconteceu? Você tenta ficar próximo, né, de quem? Dos espanhóis, dos italianos. Mas não, os meus melhores amigos foram desses lugares. Os que ficaram mais próximos de mim, a todo mundo. Porque da América do Sul, desculpa, do hemisfério sul só eu estava. Só tinha gente de cima, Marrocos, Israel, Estados Unidos. Não tinha, né, profissionais da área do hemisfério sul. E aí, fomos. Ale, na minha cabeça eu falei, vai ser um negócio que vai todo mundo se apresentar. Que nada. Começou a servir coquetel e o Matt, né, o Pomeroy, falou assim, vamos brindar esse encontro com um shot. Né? E a gente com vodka bebia o primeiro shot. Assim, tem que tomar de uma vez? Não, vai todo mundo bebendo numa boa. Só que é o seguinte, eu fiquei pensando, ok, vai ser o shot agora, depois nós vamos jantar, vai ser um negócio formal. Agora nós vamos pegar um táxi. Sabe o que eles fizeram? Levaram a gente até um porto do Rio, Vistula, e literalmente entregou para cada um coquetel, nos colocaram em lanchas, e a gente foi bebendo coquetel na lancha, o cara que nem um maluco nesse táxi na água. Que nem um maluco. A gente falou assim, meu Deus, se todo mundo filmando e rindo, eu tenho essas filmagens, mas não é possível. Cabeça forte, aí eu fiquei pensando, eu falei assim, mar, né? Isso é o começo só. Quando nós chegamos num tipo de um flutuante, mesas com ostras frescas em cama de gelo, Ramon Ibérico Serrano, uma fartura, os caras tocando saxofone, um DJ super moderno, a festa começou. Os profissionais, que eram os caras da educação, 11h30, indicando que horas que a gente ia pegar, falando mole. Os caras da education. E aí o Matt, esse cara, falou assim, Matt, the shots, Pomeroy, ele falou assim, não deixem amanhã, falando dessa maneira. Eu falei assim, aí eu ligava para os meus amigos aqui do Brasil, pro Tó, falei assim, se tá assim hoje, eu tô preocupado amanhã. Caraca. Porque eu não sabia como é que eu tava com um arsenal de remédios. E você tinha compromisso no dia seguinte. Sim, né? A gente ia visitar a destilaria. Ai, meu Deus. Só que quando você chega no hotel, o pessoal fala assim, tá muito divertido, vamos continuar no bar. Antes de ir pro quarto, eu falei assim, eu não vou ter energia pros caras. E bebendo vodka. E eu falei assim, como que eu passo? Aí que você vê. No dia seguinte, acordamos,
eu encontrei o Pablo, que era um brand manager de Madrid. Assim, Pablo, hangover. Ele, 0. Todo mundo zero. Daí você vê, sabe o quê? A qualidade da bebida. Qualidade. Mas beber uma quantidade que numa situação normal ia azedar. Mas o que eu falo para vocês é que então eu aprendi uma coisa. Eu nunca tinha até então bebido uma vodka de fato. Foi surpreendente. Se você lembra de tudo, não deu amnésia, tá tudo bem. Não é? Nina, eu vou te contar um negócio. No dia seguinte, eles fizeram um café da manhã que vinham mordomos com luva branca e com um mapa do porco. Um mapa do porco. Essa charcutaria é daqui. Esse aqui é um estilo de presunto desse ponto do porco. E te oferecendo com champanhe da própria companhia, né? Sim. Avec les Coupons Sardin, Moet, Hennessy, Krug, Ruinart, todas as nossas marcas no dia seguinte. Aí o Matt falou assim, mas eles são do Belvedere Camp, vamos brindar no café da manhã com vodka. Eu falei assim, onde vai parar isso? Então no café da manhã, né? Você toma vodka no café da manhã e vai até a noite bebendo vodka. E aí que é o fato. Fomos para a destilaria, foi um aprendizado incrível, degustação da pureza da água. Continuamos no almoço num sítio deles e aí à noite começamos num tipo de... só com Dirty Martini, com aquele martini sujo. Já ouviu falar? Não. É um martini que leva uma colher da salmoura da azeitona. Surgiu em Chicago, com a máfia. E aí a grande circunstância, assim, fomos para um jantar. Nesse jantar as ninfas brincando com fogo, trazendo vodka. É nessa hora que eu já perdi a estribeira. Quando eu achava que tinha terminado, vem mais. 9 limousines vieram nos buscar para nos levar na boate. Aquelas boates, sabe, que a modelo não tem o músculo do sorriso, sabe? Fica dançando assim com aquela cara, entendeu? Sabe, né? Aqueles seguranças, cara, parecendo de segurança da máfia. Do John Wick, cenário John Wick. Entendi. Eu nunca imaginei que eu ia estar num cenário daquele. E nós entrando, parecia Moisés, assim, no Mar Vermelho. Um monte de gente na porta da boate e abria, assim, todo mundo saindo da Belvedere, assim, que patrocina o lugar. A gente assim, e entra no lugar. Nossa, a gente imagina a cena. Ale, uma mesa. Tapetão vermelho. Não, uma mesa, assim, com champanhe, com os refrigerantes, né, premium que eles têm para misturar com a vodka e tal. E a gente dançando aquilo. Foi a night to remember. Foi uma noite para nunca esquecer. Que ano aconteceu isso? Mais ou menos? 2022, maio de 2022. Nossa, recente até. E foi uma coisa surpreendente, porque eu voltei de lá para ministrar uma palestra, uma masterclass para nossa empresa, para a própria empresa, explicar o que é Belvedere. Aí eu contei para eles esse fator. Eu fiz um desafio. Vamos beber às cegas Belvedere e as nossas 2 concorrentes principais, que são muito bons produtos. Todos, 3, não foi em uníssono, né? Escolheram a Belvedere como melhor vodka. Ou seja, ela é muito boa pura. mesmo. Ela é real. Eu senti, porque eu nunca imaginei que eu ia beber vodka desse jeito e não ficar no dia seguinte com uma ressaca daquela de você repensar a tua vida, né? Ou da amnésia, né? Você acredita? E essa foi a imersão, cara. E a Louis Vuitton? A companhia, ela tem esse nome, LVMH, porque são as 3 principais marcas, a champanhe, tá? Moet Hennessy, o conhaque, Moet Chandon, o conhaque Hennessy e a bolsa Louis Vuitton. Então, são as 3, mas ele é uma holding gigantesca que tem muitas marcas. Tem Bulgari, tem muitas marcas. É uma empresa com várias marcas. É a empresa com as principais marcas de bebidas de luxo do planeta. Tá, mas aqui Louis Vuitton é bolsa, né? Então... Exato, porque ela é uma marca muito forte, que ela encabeça junto com Moet e Chandon. Tá. Então, aí elas fazem o holding daquele que é hoje o homem mais rico do mundo, que é, né, o Monsieur Bernard Arnault. Né? Então, você já imagina. Tanto nome que vem na cabeça dele, né? Puta memória. Você fala bem francês? Je ne parle pas bien français encore. J'ai étudié avec Madame Catherine Petit. Mas você começou a entender depois. Eu falei para você, não falo bem francês ainda, mas estou aprendendo. Então, caramba. Foi uma necessidade, Rick. Foi uma necessidade. Então, isso é de coisa recente. Muito recente. Eu vou te falar, mais recente do que isso, que é santo de casa que não faz milagre. Minha mãe, na espanhola,
E eu nunca falei espanhol em casa. Não. E ela fala espanhol? Sim, é fluente, tanto catalão Não, quanto espanhol. na sua casa, com vocês? Já falou mais, a pequeno. minha irmã fala até melhor, a minha irmã compreende melhor, a minha irmã escuta melhor. Só que é o seguinte, o que aconteceu? Eu precisei fazer o quê? Treinamento para América Latina. E aí eu precisei estudar espanhol. E aí eu comecei a estudar espanhol por mim, no YouTube. Por exemplo, para ir para a Polônia, eu fui estudar polonês. Então, assim, dzień dobry, do widzenia. Quantas línguas você fala hoje? Não estou falando línguas. Isso eu estou enrolando. Olha, eu literalmente, eu falei assim, eu preciso estudar palavras-chave para chegar nos lugares e quebrar um gelo. Então, por exemplo, quando que eu tinha que fazer um cumprimento em polonês, eu falava assim, gratulacji, do widzenia, até mais ver. Entendeu? Então, outra coisa engraçada nessa história é o futebol quebra barreiras, né? Quebra. Quando eu falava que eu era fã do Boniek, da Copa de 1982, os caras... Ele ganhou os caras. Ganhava os caras. A polonesa é linda, é uma mulher linda, extremamente simpática. O polonês é super bacana, tem essa coisa do cara ter cara de dor, porque ele sofreu muito, né? Sofreu com a Segunda Guerra Mundial, que os nazistas entraram pelo oeste e o Stalin pelo leste. Então, eles sofreram muito. Depois eles passaram pelo pior período, que foi o período comunista. É proibido o comunismo na Polônia hoje. A Polônia hoje está arrebentando, está acontecendo quanto país. Ela tem um crescimento exponencial. E é um lugar E é a sede lindo. da Embaixador. A Belvedere, ela é produzida numa destilaria muito antiga, criada por irmãos judeus de 1910. É a antiga Zirardov, hoje ela é chamada Belvedere Distillery. É a NASA da destilaria. É mesmo? A NASA da destilaria. Você chega lá e fala, cara, sabe, eu sou um gordinho na Chocolândia lá, sabe? Tão emocionante que tá lá. Você falou também que você ficou um tempo nos Estados Unidos. Fazendo o que exatamente? Cursando, palestrando? O que você estava fazendo? Eu estava comentando, eu, por causa de muito trabalho, o caos de uma cidade como a nossa, eu bati um burnout meio pesado. Então, eu precisei literalmente de um sabático. Você quis sair daqui para descansar, mas acabou trabalhando ou estudando? Não, o que eu fiz? Eu fiz um sabático e eu tive essencialmente momentos em que eu fiz muito treinamento, tá? Ministrei algumas aulas online. Agora, o ponto mais importante dessa história é que eu consegui viver. Vida. A Lu, a minha namorada, Lê, ela foi trabalhar, ela estava fazendo doutorado, estudou lá, fez pesquisa lá, trabalhou muito, mas eu fazia o quê? Ski cross country. Ah, que vida boa. Remava, comprei lá um caiaque inflável e ia remar nos lagos. Eu morei em 5 lugares. Ai, meu Deus. Eu morei em Okanagan Falls, onde eu fiz uma imersão numa vinícola. Caraca. Okanagan Falls. Depois eu fui estudar o Wine Spirits Education Trust, que é um dos principais cursos de vinhos e destilados. Aí eu fui eu sou apaixonado pelo Maine, que é o estado do Maine, que é o estado que eu mais gosto dos Estados Unidos. Então, sabe, frutos do mar, aquela paz. A gente pegou uma casa na frente do lago e ia remar. A paixão, justamente, sabe, curtir o silêncio, a essência do silêncio, que aqui no Brasil não é tão fácil, né? Você ter imersão em silêncio e tal. E foi assim, sabe quando você volta num outro patamar? E aí a volta foi justamente pelo lado também da própria, né? O convite da Le Cordon Bleu. Então, isso foi uma coisa que na Le Cordon Bleu a gente consegue fazer uma parceria também, mostra os principais produtos, né, do grupo e também outros produtos incríveis que tem no mercado para um aluno que é intelectual, culto, ama escutar e se diverte com aquilo. É uma outra característica de aula depois de 24 anos na docência. O Rick, e conta algum evento interessante da Louis Vuitton pra gente. É um luxo mesmo, qualquer evento da Louis Vuitton. O lançamento agora da B10, Copacabana Palace. Toda vez, para deixar claro para quem está ouvindo a gente assistindo, todo evento da Louis Vuitton aqui no Brasil tem sua presença. São 2 profissionais, isso é importante frisar. Toda a parte de enologia, os vinhos, é o querido e espetacular François Raqueter. Ele é enólogo, de fato. Ele é um abraço para o François.
toda a parte de destilados no Brasil, toda é comigo. Então agora eu tô à frente do quê? Não só mais de Belvedere, eu tô à frente de Glenmorangie, de Ardbeg, que é um cinzeiro líquido, como fala o Maurício Porto, da Disneylândia do whisky, que é o Caledônia, tá? Que é o melhor bar de coquetel de São Paulo, recomendo. Tá? Qual que é o nome? Caledônia, tá? Lá no Alto Pinheiros. Isso. É o melhor bar, ele é incrível. O Alisson, o chefe de bar, Alisson, meu querido, forte abraço, que é outra pessoa que eu amo, cara, incrível. Basicamente, Ale, esse tipo de whisky é um single malt das ilhas, é um lugar lindo, um lugar meio assim misterioso, sabe? Novamente capa espada e tal. E eu vou visitar agora em julho. Total. Então, agora em julho. Não, e não tem como você não prestar atenção, fica assim, né? Eu vou visitar agora em julho, Ardbeg. E aí, o que acontece? É uma bebida muito mais defumada, não é para qualquer paladar. Ele é uma bebida muito bacana para o universo do epicure sommelier de charutos, para fazer a harmonização com charuto e whisky. E hoje tá bem na moda também, né? Nossa! Nós vamos ter um evento agora da Caruso, no interior de São Paulo, em maio, que vão ter 160 degustadores de charuto, que nós vamos fazer literalmente uma super harmonização. Vou explicar todas as bebidas, as características, os charutos de Fortaleza. E que a gente está super convidado também. Nossa! E a grande sacada, Nina, é que o Ali estava perguntando sobre esses eventos, né? Para o lançamento de B10, foi uma coisa tão importante que a Caterine me perguntou, quando você está voltando? Assim, nessa data eu tô aí. Ela falou assim, ó, eu, você e a Bruna Soares, que é a brand manager, que é a minha líder. Eu estou trazendo na mala uma dessas vodkas, que é o nível de pureza como ela atingiu. Porque a nossa Belvedere, a Pure, ela começou a lenda das vodkas, a história das vodkas extra premium. Essa que você me falou sobre aquela garrafa dourada? Exato. Não, ela é branca, tem um anel dourado e ela tem uma lâmpada de LED dentro. Essa que ele contou. Olha isso. Ale, é um negócio. Eles atingiram um grau de pureza de uma bebida que uma influencer de 18 anos na minha frente no lançamento no Copacabana Palace, ela falou assim, que você estava lá 2 semanas atrás? Isso, 3 semanas exato. Atrás. Ela falou assim, eu não bebo, é muito forte para mim. Eu falei assim, faz o seguinte, aqui a gente não fala de shots, a gente fala de drops, gotas. Você vai beber algumas gotas dessa vodka. Ela pegou, bebeu, ela falou assim, 18 anos. Eu nunca imaginei que eu ia gostar de vodka na minha vida, depois ela estava com um copinho. Olha. É uma das coisas mais leves, Ale, sem volatilidade excessiva do álcool, graças a um descanso, não envelhecimento. Se envelheceu, você não tem mais vodka. Uhum. Descanso, Nina, de 10 meses em tanques de aço inox, pequenos tanques, que vai perdendo paulatinamente a volatilidade excessiva do álcool. Eu não sei se é bom, não provei. Você sabe se Olha, é aquela coisa, por isso que eu falei pra você, a gente pode até marcar uma próxima vez a gente fazer assim, mostrar. Ai, que muito bom, cara. Ale, só que essa vodka, como é que ela chega para as pessoas? Ela é vendida nesses camarotes, dessas festas. Sabe quem eles contrataram para fazer essa festa? O Alok. Olha. Para fazer uma festinha deles. O lançamento. Ele estava lá. Ele era o Você DJ falou que da vem noite. o quê? Com diamante dentro? Como é que é? Ele vem com uma luz dentro da garrafa? A história é a seguinte, eu não vou ser muito chato para explicar tecnicamente, mas eu vou te dar mais ou menos uma ideia. Essa vodka é fruto de um cereal chamado centeio diamante. Centeio dourado ou centeio diamante. Uhum. Ele tem uma origem em uma fazenda, num campo específico, em uma colheita única, super selecionado, e literalmente se produz a vodka com esse. Uhum. O que acontece? Se atribuir o termo terroir, que é um termo atribuído, né, ao conjunto de fatores propícios ao plantio da uva e consequente produção do vinho, ao mundo também do cereal para destilado. Nunca tinha se feito isso. E aí se produziu um destilado único, com uma receita original que havia sido guardada não esquecida, de 1910, por isso que ela chama B10, Belvedere 10. Ela tem 10 patamares para os 10 processos específicos da vodka, que eu nem vou me ater agora tecnicamente, e fazendo alusão ao diamante, o Diamond Rye, né, o diamante do centeio, que é a matéria-prima, fizeram como se fosse uma garrafa tirada de
de uma mina de diamantes, Meu Deus, coisa toda linda. com design. Tem foto desse... Tem. Depois a gente pode até eu colocar. quero ver. A grande circunstância é que eles colocaram uma lâmpada de LED dentro dela. Mas Então, dentro da garrafa? Dentro da garrafa. Né? Quando você coloca a garrafa na mesa, ela acende. Imagina que coisa linda, gente. Vê um negócio 40 Pensa, Viltra. centímetros de altura. Oh, meu Deus. 40 centímetros de altura. Ela não é uma garrafa, ela é chamada de carafe. Porque carafe sempre invasou o conhaque, Hennessy, Richard, que é cristal bacará. Então é uma joia dentro da outra. É o conhaque dentro de uma outra joia. E aqui é fácil encontrar essa vodka, Rica? Aqui? Essa só vai ser vendida em Santa Luzia, em empórios específicos de bebidas ou online. Ou online só. Então você não vai tomar um drink desse em lugar nenhum. Porque a ideia da empresa é não façamos Uma ideia de coquetel foto. com Deixa eu isso. fazer É uma só foto para aqui. tomar shotzinho É. mesmo. Ou é pura, ou com uma esfera de gelo, ou com aquilo que nós chamamos de Luxury Martinis. O Luxury Martini é um coquetel feito de que maneira? Você lava as pedras de gelo com um vermute de alta qualidade seco, joga fora, depois coloca a vodka, só lava as pedras de gelo, joga fora, coloca a vodka, 15 segundos, gela, serve numa taça de dry martini, tá? Um martini luxuosíssimo e um zeste só de limão siciliano por cima. E enjoy, na zdorovia. Mas e aí uma vodka dessa você toma... Tem que tomar com cuidado. Exato, mas é um produto assim, de um nível para você apreciar, é uma bebida de meditação, de tão espetacular. Uma bebida sensação. pura dessa, para um leigo, é perigoso pro cara, não é? Então, mas Porque você não sabe o... Ale, ela vai custar 5 vezes mais do que a Pure. E a Pure já é uma das principais do mercado. Então, ela chega, por exemplo, nessas casas noturnas que tem esses camarotes, são 6 meninas vão dançando como se fosse um ritual para chegar a vodka até o local, coloca a vodka e acende a vodka e todo mundo ao redor. Para. Com esse hedonismo hoje ostentatório, que esses lugares de camarote, você conhece bem. O pessoal olha para aquilo assim, eu quero experimentar isso aí, quero saber o que é isso. Porque já vem nesse evento Nós todo. lavamos a mão se alguém tiver a brilhante ideia de misturar essa vodka com energético, essas coisas. Porque cada um tem o seu background cultural e cada um vai falar assim, eu quero beber com isso. A gente lava a mão, mas a gente orienta como prestador de serviço cultural, sobretudo, e técnico, como você vai apreciar. Mas cada um bebe do jeito que quiser. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Essa Que que é coisa a boa. ideia. Olha, eu tô começando a ficar com mais vontade de beber. Não, pra falar a verdade, a gente tava conversando, e eu não sou do drink. Cara, rara não vai existir possibilidade de eu sair qualquer dia e falar assim, não, deixa eu ver os drinks, tem aqui eu pedi um drink. Cara, eu vou no vinho, vou numa cerveja, sei lá. Mas, cara, drink não é um negócio que... Mas agora eu tô com vontade de começar a experimentar uns drinks. Gera curiosidade, né? Vou contar de um outro lançamento que agora vai acontecer no Hotel Rosewood. Aqui em São Paulo já. Nesse super hotel. Nina, a primeira empresa a criar uma extra maturação de whisky na história, o gênio Dr. Bill Lusden, que é o nosso Master Distiller lá na Glenmorangie, foi a nossa companhia Glenmorangie. O que é uma extra maturação? Você amadurece o whisky em tonéis usados de bourbon, vindos de bourbon do Kentucky nos Estados Unidos durante 10 anos. E aí sabe o que se faz? Cria uma extra maturação com vinho usado, com tonel de carvalho de vinho usado. Então, por exemplo, ele fez primeiro com 2 anos colocando whisky a mais, para dar 10 mais 2, em tonéis usados comprados de Jerez de la Frontera na Espanha. Ficou espetacular. Depois ele fez com vinho do Porto. Comprou tonel de carvalho usado do vinho do Porto, o whisky muda de cor. E deixou lá. Fica um negócio diferente. A harmonização com chocolate de 70% cacau, um negócio espetacular. Agora ele criou uma extra maturação. Que fica 10 mais 6 anos envelhecendo nos melhores vinhos de sobremesa do mundo, os mais finos do mundo. Você ia adorar. Esse vinho, como eu descrevi a vocês, né, o único que o Chateau de quem que tem que beber antes de morrer, é da região, é um dos tonéis de carvalho usados. Então você tem 4 carvalhos, desde Moscatel da Espanha, Sauternes, que é essa região do vinho botrytizado, Montbagilá, que é uma outra vizinha, e Tokaj da Hungria. Você faz isso e literalmente coloca no mercado. O nome, o slogan é
um conto dentro de uma doceria da Delicatessen. Então nós vamos fazer a harmonização com eclair, que é a bomba, né? De nozes, com chocolate, 70% cacau, com chocolate com laranja seca. Nós vamos fazer um negócio, Nutella. Ô, Rick, hoje você trabalha, além desses eventos da Belvedere, e também na Le Cordon Blanc. Todos os dias lá? Você está lá todos os dias? Como é que funciona a tua rotina? Hoje a vida tem muita qualidade. Tem pedalada, Aí sabe? sim. Então amanhã eu vou pedalar na represa. Legal. Tá? Por quê? Hoje o menos Lá é no mais. Riacho. Menos é mais. Você dita os seus dias e horários. Acabou, sabe por quê? Eu não ia querer ficar mais um que ia estar literalmente num processo quase enlouquecedor de vida com trânsito, com caos. Nina, sabe que é morar em Santo André e 4 vezes para São Paulo no dia? Ir e voltar. Não, chega. Então, hoje, o mais importante é trabalhar com o que ama e literalmente ter em mente uma coisa. As coisas vão acontecer, nós não vamos... a riqueza... Eu tinha um professor que me falava assim, o verdadeiro rico é aquele que sabe e tem o que precisa. Hoje eu sei o que eu preciso. E tá tudo bem. Viajar mais, curtir mais, fazer mais esporte, né, Lê? E, sobretudo, beber bebida boa e beber menos. Menos é mais. Porque é mais. Você vai beber coisa boa. Ao invés de você tomar um produto de categoria B, você vai tomar um A, vai pagar mais, mas você vai ter um dia seguinte agora lindo. vamos popularizar. Mas você não ficou o cara chato do churrasco? Vamos falar a verdade. Eu vou te falar a verdade. Todas as vezes. Bom, eu tenho porque os meus eu sou amigos. meio chatinho do churrasco. Mas é isso. Ó, eu levo as minhas coisas. é assim. Não convidem Alessandro. É engraçado. Não, pode convidar, mas eu levo as minhas coisas. Ô, Ale, é engraçado que todos os amigos do churrasco, em uníssono, todos separaram. Em algum momento nessa trajetória. Quando estavam com namorada nova, primeiro eles falam assim, você é o cara, né, você é uma mala, não sei o que lá e tal. Quando estava com namorada nova, era quem que eles ligavam para perguntar qual restaurante para impressionar a namorada nova? Pô, eu tô aqui com você. Entendeu? É isso, Ale. É isso. É o bom gosto, meu amigo. Sabe? É aquela coisa. Eu gosto de coisas simples. Eu gosto, por exemplo, de cupim casqueirado, cara. Eu estava fazendo um comentário outro dia. Sabe? Tem vinhos que são rústicos. Eu ministrei uma aula de Austrália e tinha um Shiraz, que o Shiraz é assim, é um vinho super encorpado, não é para qualquer paladar. Pô, eu gosto de Shiraz. Então não é pro meu, eu amo Pinot Noir. O meu negócio é Pinot Noir, vinho leve. Não, você já falou do jeito que eu tenho certeza, eu saquei na hora. Então, o Shiraz. Aí eu falei para eles, aí eles me perguntaram, os meus alunos, o que você harmonizaria, professor? Sim, eu vou falar uma coisa para vocês, eu gosto de carne simples, eu também gosto de coisa boa, mas eu gosto de coisa simples. Bem feita, né, Nina? Cupim casqueirado, com pimenta do reino fresca por cima, no moedor na hora, e cupim, que a carne mais, né, lembra? Tinha no Porteiro dos Pampas, lembra? Você não é do ABC, né, Nina? Você não é do ABC, né? Então, não. Então aquela história, cupim, você vai num fogo de chão, você não vê o cupim, difícil. sabe, passando, você tem que pedir. Para quem gosta tem, mas não fica assim, sabe? O Tonhão que imitava, né? Picanha no alho, senhor, lembra? O Tonhão ficava fazendo essa brincadeira. A grande sacada é que tem para tudo. Mas você leva a sua bebida quando você vai no churrasco. O que acontece é o seguinte, eu vou te falar uma coisa em relação à cerveja. Eu amo um estilo de cerveja que é a American IPA. Mas eu adoro essa cerveja para quê? Para harmonizar com hambúrguer, com churrasco. Por quê? Ela tem uma estrutura, você gosta de IPA? Sim. Então, a American IPA, ela tem aquele retrogosto de manga e maracujá. A IPA, né? Isso. Então, que eu adoro o IPA. Eu não gosto de cerveja, não, vou então, experimentar. é que assim, Ela é forte, viu, forte? Nina? Ela é Então eu forte, vou mas ela tem um retrogosto muito gostoso. Eu ia te fazer uma pergunta. A gente tá falando de Shiraz. Cara, na região lá do sul de Minas, eu tava fazendo uma pesquisa, porque até quero fazer um tourzinho com alguém para passar umas 3, 4 vinícolas que tem ali. Cara, tem muita vinícola nova e lá toda a região de Shiraz. É aquela A história. Guaspari é lá. Um dos melhores vinhos brasileiros da história da vitivinicultura brasileira. Então, é 19 quilômetros de Andradas. Então, é isso. E ali em Espírito Santo Pinhal tem mais 4 que eu olhei. Falei, nossa, olha um sunset. E os caras postam umas fotos de sunset assim, tomando vinho. Mas todos têm o Shiraz lá. Exato. O Shiraz vai bem nessa localização, Nessa localização. No sul do Brasil, nem tanto. Nessa No localização. sul pegou muito espumante mesmo, né? Sobretudo,
Antes não era um município, né? Agora é um município emancipado. Ele era um subdistrito, né, de Bento Gonçalves, que é Pinto Bandeira. A capital nacional do vinho espumante é Pinto Bandeira. Porque, meu, ali tem, cara, tem umas 7 vinícolas que fazem um espumante... Espetacular. Eu amo espumante brasileiro. Todas as vezes que amigas, hein? Amigas, vêm me falar, eu vou fazer o meu casamento, você me ajuda na orientação dos vinhos espumantes do meu casamento? Quando eu falo, serve esse vinho brasileiro. Ah, mas esse, porque sabe o que O pessoal quer? tem um pouco de preconceito no Preconceito, brasileiro. sabe o que quer, Nina? Que é assim, sabe? E eu falo mesmo, uma esse espumante porcaria brasileiro de é bom. prosecco, uns proseccos que são ruins, Italiano. que tem prosecco maravilhoso, tem prosecco intermediário, tem prosecco que é, sabe, Você é sabe água de quem- bateria. Onde toma prosecco? Aonde? Na Itália. Você sabe onde toma cava? Na Espanha. Na Catalunha, sobretudo, Ale. É mesmo? A cava é da Catalunha. E você sabe onde você toma champanhe? Ah. Não é nem na França, é só na região Exatamente, Ale. de champanhe. Nossa, mas vocês entendem muito de Não vinho. entendo nada. Eu tô falando que Não, você tem razão. essa assim, coisa de A França, Nina, regiolocalização. ela tem um estilo de espumante maravilhoso, produzido na vizinha, que é Borgonha, que é Réman, que é feito praticamente com as mesmas uvas de champanhe. Ela tem, ao longo do processo, também produção de vinho espumante, que eles chamam de mousseux. E champanhe é um espumante produzido e demarcado por lei desde 1927, 31.400 hectares, muito professoral, né? Mas dentro dessa Mas eu região adoro chamada essas histórias. Champagne-Ardenne. Tudo, Só ali que pode ser chamado de champanhe. Só. todo espumante é um vinho também, é um tipo de vinho, porque é feito com a uva. Excepcional que você falou. O vinho espumante é um estilo de vinho. É um estilo de vinho. É um estilo de vinho. Tá. Porque nós chamamos o outro vinho de vinho tranquilo. Porque o espumante é meio nervoso, a borbulha, aquela coisa. É. Então, vinho tranquilo. E o vinho... O né, bom espumante, ele tem que borbulhar bastante mesmo? existe uma coisa importante. Muda o tamanho das... Exato. Boa. Quanto menor for o diâmetro da borbulha e mais eloquente ele subir, Matrix, tá? Quanto mais eloquente e mais persistente for essa borbulha, melhor é essa característica do vinho espumante. Essa característica, dentre outras, né? Mas essa característica. E o espumante sempre é bom tomar gelado. Sim. Temperatura, Sempre. na minha opinião, para o Brasil. Uhum. Porque eu tenho uma querida amiga Carolzinha de Rio Preto, que faz um negócio super bacana, né? Que é um evento chamado Deluxe em Rio Preto. Ela é a mestre em hospitalidade lá, que uma vez ela chegou para o François Raqueter. Você sabe como Rio Preto é quente. É, bem né? quente. Para o François Raqueter, que é o nosso mestre na área de espumantes e vinhos, ele perguntou para ela, Carol, como é que estão os meus champanhe? Ela falou assim para ele, trincando. François, ele falou assim, como é que é? Ela falou assim, trincando. Ele falou assim, não pode estar de maneira nenhuma, a temperatura de serviço tem que ser 5 a 6 graus. E ela falou assim, tudo bem, ela aprendeu desse jeito, tomando bronca. Porque assim, entendeu? eu sou leigo, vou dar minha opinião. Se ele tá muito gelado, vai ser tem aqueles caras que tomam cerveja muito gelada. Que, meu, já tá somando qualquer Você perde coisa. o sabor. Perde o sabor. Então tem que ter uma temperatura. Mas assim, o espumante, pegar direto, temperatura natural é ruim, né? Não, de maneira nenhuma. A gente faz uma degustação, às vezes, assim, bebida base. O que acontece é o seguinte, a maioria das escolas produtoras de vinhos são europeias. The Big Five, né? Que é França, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. Tá? Uhum, Começa aí. Uhum. E aí todo mundo fala assim, beba esse vinho nos livros históricos, beba esse vinho na temperatura ambiente. Mas pera um pouquinho, gente. Temperatura ambiente na Europa... A cerveja lá você toma natural. O outono europeu, 5 graus. Hoje é o primeiro dia do outono. Vai ver como é que tá lá fora. É verdade. Ô Rick, na sua opinião, dessas regiões europeias, qual que é o melhor vinho pro seu paladar? Então, mas aí é o seguinte, nós temos É que o seu paladar já é técnico. Não Tem é, sommelier não é. que fala que o melhor vinho é aquele que você gosta. Sim, Ah, mas isso aí o que tá- acontece há grandes... Então, Enfim. você vai tomar Chateau Semasa, entendeu? Isso. Sabe? Sabe? Então, a grande sacada é a seguinte. São 12 estilos de vinhos. Basicamente são 12. Você tem o branco leve, o branco médio e o branco encorpado. Você tem o tinto leve, o tinto médio e o tinto encorpado. Você tem o rosé. Então aí já são 7 vinhos sem ter borbulha. Aí você tem o vinho espumante, tá? E o espumante sobremesa. Tá? Que é o espumante doce. Moscatel. Os moscatel também, tá? Aí você tem, aí entra também até o vinho frisante. Aí você tem o quê? O vinho fortificado como o vinho do Porto,
Tá? Você é um que vinho entrava como vinho fortificado. de sobremesa. Entra também, mas ele é diferente do vinho de sobremesa que não tem adição de aguardente vínica. Porque o vinho do Porto, o vinho de Jerez, o famoso Vinsanto da Itália, o Marsala, tá, da Itália, são vinhos que durante algum processo de produção, ele recebe adição de uma aguardente do vinho, seja ela a bagaceira de Portugal, seja ela a grappa da Itália, seja ela o brandy ou conhaque da França e Espanha, entendeu? Então, em algum momento, eles jogam no meio, entendeu? Então, o vinho fica fortificado com álcool. Por isso que ele era o vinho mais popular no Brasil no começo das grandes navegações, no período colonial. Por quê? Ele é o único que aguentava aquela travessia do Oceano Atlântico com o sol, com intempéries, com chuva, com vento na proa, entendeu? E o vinho tinto nunca se serve gelado, certo? Então, depende. Também depende do vinho. Depende. Eu vou te falar um case interessante, que é um vinho que você pode até servir um pouco mais geladinho, que fica bacana, sobretudo no Brasil, que é o Beaujolais. Porque no Brasil, quando ele é lançado em novembro, ele chega... É calor já aqui. Então, é um vinho interessante. Um vinho gostoso para você tomar mais geladinho e tinto, tá? Agora, a ampla maioria dos vinhos, assim, o corpo leve, é um Pinot Noir, você vai servir o quê? 12 a 14 graus. Até menos, às vezes. Um corpo médio, como Merlot, você vai servir o quê? 16. Os tintos encorpados, você serve a 18. Nossa, tem tudo certinho a temperatura de cada a temperatura vinho. de serviço é muito importante. Nossa. É muito importante. Aí você tem os brancos, os rosés, você tem os espumantes. Então, o vinho de sobremesa, o Brasil produz um moscatel maravilhoso de sobremesa, que não é espumante, é só um moscatel de sobremesa de colheita tardia. A uva fica, né, mais madura, aí se colhe a uva tardiamente. Esse faz um vinho dessa forma. Esse, você vai fazer uma sobremesa como Pavlovla. Você gosta de Pavlovla? Não conheço. É uma delícia, é uma espécie de um suspiro com uma mousse de chocolate branco, Já às gostei. vezes, Já ou com gostei. alguma coisa. E sabe o Já quê? gostei. Frutas vermelhas. Ai, que demais. Então você quebra a fruta vermelha com chocolate branco Sei. em mousse junto com Quebra o suspiro. doce. Exato. E aí você serve com um vinho desse, que é um vinho branco de sobremesa, mas esse tem que servir muito gelado, porque ele é bem doce. Então você vai, né, trocando. Eu ouvi Ô, falar Rick, que é o vinho do Porto, que é de sobremesa também. Vinho do Também, Porto. mas que eu também acabei de falar sobremesa. pra né? O vinho do Porto, ele tem seco, extra seco, e tem o lágrima, que é um branco de sobremesa, Tudo sobremesa. além do popular, mais Tá. popular, que é o vinho Rubi ou Town e tal. E isso aí é um mundo à parte, assim. de Ô, estudar. Rick, e o Brasil também tem bastante tradição de cachaça, né? Cachaça também entra aí no teu métier aí. Entra. O que acontece? Eu não sou tão próximo da cachaça, porque agora eu estou com essas bebidas europeias, né? E a própria Seagers, eles têm gin, que é o Silver Seagers, como eu descrevi. Eles têm os licores. Ale, o melhor amaretto licor do mundo é brasileiro. É o Amaretto del Orso. Sabe aquele da garrafa do ursinho? Não, Você Já conhece. vi, já vi. Você conhece. só experimentando. Você conhece em supermercado, sempre teve. É o melhor do mundo. Ele é melhor do que os Olha italianos. só, você viu quanta coisa tem boa aqui, a gente não fazia ideia. Deus, Porque tá a gente notando, fica com esse negócio de importado É e do verdade. internacional. Segundo melhor gin do você mundo, falou- Silver Seagers, que é Isso. brasileiro, tá? Aí você tem medalha de prata na World Spirits Competition de São Francisco. Aí você tem outros gins brasileiros maravilhosos. Aí você tem um licor, Fala. creme de café da Stock. Sério? Gente, ganhou medalha de ouro. Olha, estoque. Ô, Rick, quais bebidas mais brasileiras são top de linha internacionais? Que assim? você pode ter na tua casa. Espumantes, disparado. Um dos melhores vinhos. Espumante pode ser moscatel ou um brute? Eu digo uma coisa, a Chandon Brasil, ela tem um dos melhores, que é o Par Excellence, que eu digo que não perde para praticamente quase nenhum vinho espumante de altíssima qualidade no mundo. Obviamente, champanhe está um patamar um pouco acima, mas nós temos aqui um espetáculo de vinho. Existe um espumante da Chandon Brasil, feita única e exclusivamente com a uva Pinot Noir, porque isso que é bacana Já ensinar. tem água na boca esse É. assunto, Ai, já gente. viu? Isso é bacana ensinar, Nina. É. O vinho espumante elaborado só com uma uva tinta, sabe como é que eles fazem o vinho? Só com a polpa, tira a casca. Tira a casca. A uva é tinta, mas Aham. tira a casca, que a polpa é branca. É. Então, isso se chama Blanc de Noir.
é o vinho branco elaborado com uma uva tinta. Eu não sabia. Porque tem o Blanc de Blanc, vinho branco elaborado com uva branca, e o Blanc de Noir, vinho branco elaborado com uva tinta. As champanhes, a maioria, são Blanc de Noir, que são 3 uvas, uma branca, Chardonnay e 2 tintas, Pinot Noir e Pinot Meunier. Então isso que é o lado bacana. A gente está quase terminando a entrevista. Eu queria só fazer uma última pergunta para Claro. você, Rick. Quando entra em competição, digamos assim, né, esse tipo de bebida, existem países que já são típicos, vão entrar X países para essas bebidas, ou entra todo mundo pode se inscrever para poder mostrar o seu novo drink, o seu novo vinho, o seu novo licor, enfim. Como é que funciona isso? Existe uma tabela de países? Parte, na ampla maioria, de um convite e também da intenção da empresa querer participar. Tá. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O ranking de espumantes da revista Playboy, que foi consagrado durante anos e anos, a própria revista Playboy comprava, adquiria os vinhos, eles vinham com papel alumínio, nós éramos servidos, e só gente, as melhores, o melhor sommelier do Brasil, na minha opinião, Manuel Beato, tá? Participava. Eu representava a academia. Josimar Melo, da Folha de São Paulo, grande Josimar, um abraço para Josimar. Você não falou nenhum país, por exemplo, do Oriente, China, Japão? Tem também. Parte tem da também. Austrália, existem, eles participam dessa competição, Sim, digamos assim? sim. Tá. Essas competições são basicamente pessoas muito importantes, tá? Que conhecem a bebida, e aí às cegas, aí que acaba a mentira. Tá. Quando você Sempre bebe às cegas, sem... você falou várias vezes. Você bebe sem saber o que você está bebendo, você vai pegar e anota suas qualidades, o que você mais gostou. E aí que vem. Existe um filme que eu recomendo para todo mundo chamado O Julgamento de Paris. Quero assistir. No ano de 1976, os franceses, com maior qualificação, julgaram como melhores do que os próprios vinhos franceses, os vinhos da Califórnia americanos. É um filme lindo. Às cegas. Às cegas. Degustaram às cegas. Voltou a guilhotina, os caras quase se mataram. Literalmente, eles elegeram como melhores vinhos, tanto tinto quanto branco, 2 produtos da Califórnia. Foi nesse momento que o mundo mudou. Parou de consumir só a Europa e passou a consumir o novo mundo, que é Brasil, Uruguai, Argentina, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Califórnia. O Rick, e o vinho sul-americano, ele é bem visto fora? O chileno, Sobretudo, argentino? eu não gosto de vinho chileno, tá? Mas aí é uma questão pessoal. Eu acho que o vinho argentino é um dos vinhos mais espetaculares próximos da gente. Eu adoro o Uruguai enquanto país, eles têm vinhos interessantes, tá? O Brasil está produzindo vinhos muito bacanas. Eu bebo, todo final de semana praticamente, o Pinot Noir da Vinícola Aurora, o varietal. É um vinho que antes de eu viajar estava custando R$ 34,90. Hoje eu não sei quanto está custando, porque hoje com a inflação, tudo que está acontecendo no Brasil, com esse super imposto tal, em cima de tudo, né? Eu não sei, mas é um vinho incrível, tampa de rosca, não precisa decantar, literalmente bebe na hora que você está curtindo, e é espetacular. Né? Existe vinho japonês? A gente não fala disso, né? Existe? Nina, o Japão... É mais tradição de saque. O maior produtor do mundo de uísque é o Japão. Whisky. A maior fábrica de uísque, tá? Desculpa, não é o maior produtor do mundo, é a maior fábrica, né, individual, é o Japão, é a Suntory. É um lugar incrível. Eu quero ir para o Japão, que é um sonho para conhecer. A minha garrafa que eu não tenho um apartamento, né? Eu tenho um bar e ao redor do bar tem um apartamento. É isso que eu ia perguntar. Você Exatamente. tem essas bebidas na sua casa? Eu tenho, porque eu tenho quase que um museu lá em casa. Você precisa. Então, além disso, eu faço os meus vídeos lá. Os meus vídeos de coquetel eu faço lá, no meu bar. As minhas aulas práticas eu faço online lá, do bar. E aí a grande circunstância qual é? Tem muita bebida boa no Japão. Muita bebida boa. Muita. Desde cerveja até uísques. Eles estão até numa faixa de paralelos para vinho. Só que eles não têm espaço. Lá é dificuldade maior. Dificuldade deles, é espaço para tudo. Então, eles têm vinhos. Eles produzem vinhos, mas não tem grande, sabe, exposição internacional. Porque, sabe... O que eu voltei surpreso dos Estados Unidos, que um dos maiores produtores de vinho dos Estados Unidos é o estado de Nova York atualmente. Nossa, não é a Califórnia? A Califórnia tradicionalmente. E espaço. Agora, Finger Lakes, a região de Finger Lakes, são lagos que parecem dedos, assim. Finger Lakes. Eu tomei um Pinot Noir de Finger Lakes que eu fiquei maravilhado. Ô, Rick, explica direitinho. O que você vai fazer na Le Cordon Bleu, então?
Eu sou professor agora de todos os estilos de bebidas. De enologia, ministrei ontem Nova Zelândia, anteontem Austrália. Comecei na Le Cordon Bleu com Alemanha e Áustria. Foi super bacana. Agora, dia 1º... Ah, eu quero fazer aula na Le Cordon Bleu, gente. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Tô querendo. Monsieur Patrick, olha lá. Serviço, dia 1º, e aí depois maio. Maio vai ser o mês, toda segunda e terça serão gin, vodka, whisky, cachaça, mixologia, e a aula mais fantástica que é licores, vermutes e bitters. Essa aula é uma aula incrível. Meu Deus. Aula incrível, Ale. O Rick deve estar cheio de amigo, né? Querendo ir na casa dele esse final de semana, você não acha? E essas bebidas também tem muita história, né? Pô, tudo tem história, né? Isso que é bacana. Mas tem uma história bonita que nem vinho, assim, né? Porque eu sou aficionado nessas histórias de vinho e tal. É aquela... Vou te dar um exemplo. A maior garrafa até então de um licor, tirando, por exemplo, as garrafas que eles chamam de Magnum, né? Baltazar, que são garrafas de vinho gigantescas e tal. Até então, a mais alta garrafa, comprida e alta, é um licor chamado Galliano, de um cara que nós passamos muito nervoso no Palmeiras. Do Galliano mesmo? Não é do Galliano. Ah, tá, do mas nome. o nome Galliano. Por quê? Quem foi Galliano? Galliano foi um soldado que resistiu bravamente à retomada, tá, de um forte na antiga Abissínia, que hoje em dia é a Etiópia. Então, você percebe Puta que... história tem... Exato. Você percebe que quase todos os países da Europa tiveram colônia, certo, Nina? Né? França teve a Guiana Francesa, várias colônias na Indochina, na Inglaterra, várias colônias, Jamaica, várias colônias. O mundo, a Espanha, Portugal, nós sabemos aqui na América do Sul. Agora, você não ouve falar muito de colônia da Itália, né? Para pensar nisso. O italiano não colonizou. E umas poucas tentativas de colonização foi a Abissínia, que é a Etiópia. E quando retomaram, né, a Etiópia dos italianos e tal, tinha um soldado chamado Galliano que ficou bravamente lutando num forte sozinho, e ele foi homenageado desse licor chamado Galliano, homônimo, né, de franco-italiano de baunilha. E ele faz um coquetel famoso chamado Harvey Wallbanger, que foi um surfista que tomava tudo, tá? E esse surfista, para comemorar um campeonato vencido, ele literalmente fez 3 décimos de vodka, 3 partes de vodka no copo, 6 partes de suco de laranja e 1 décimo, uma parte desse licor Galliano. Nos Estados Unidos tem um dia para tomar esse coquetel, chamado 8 de novembro. Então as pessoas vão pro bar para tomar o Harvey Wallbanger. Cara, que demais. A gente precisa Deus, terminar. Sensacional, né? Que pena. Mas adorei. Né? Dá o seu Adorei. Instagram pra gente, Rick. passa aí. Rick.Anson, ANSON 1989. Rick, tô impressionado com você, cara. Nossa, eu ficaria horas aqui conversando ainda. Rick, Alegria, além né, de Ale? você sempre ser um cara gentil, educado, Alesão. conversador, querido. Obrigado. Cara, você agora me surpreendeu muito. Tô muito orgulhoso e feliz de meu você, querido. cara. A próxima a gente faz. Que papo Aqui bom. traz as bebidas, né, Nina? Por Traz, favor. Cara, que demais, cara. traz as bebidas e mostra elas ao vivo e a cores, tudo que a gente comentou aqui. Isso é bacana. Eu Que diria que foi demais, uma cara. aula, isso aqui não foi nem um papo, foi uma Não, aula. foi puta aula, Tá. meu. Puta Foi aula, muito, cara. muito bacana. Que gostoso, mesmo. Rick, olha. obrigado Bom, por ter obrigado vindo, você, tá? Eu Ale. sei que, Ah, meu, que a gente alegria. demorou pra bater as agendas aí. Você é um cara agora concorrido, né? Para os amigos sempre, 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 né? porque é isso que se leva da vida. Também Sim. acho. E avante palestra, Avante né? palestra, né? A gente bebeu. Se um dia, um amigo meu fala isso, se um dia eu soubesse, viesse um mensageiro assim, você ainda será muito feliz. Eu não acreditaria. Eu não iria acreditar. Eu também não. Eu não ia acreditar nem numa força divina. Não, o cara da entendeu? nossa geração não ia acreditar. Não ia acreditar. Eu entendeu? converso muito isso com o Tó. Eu falo assim, Tó, você tem ideia que a gente está vivendo uma coisa muito especial que não vai acontecer de novo? Não vai acontecer de novo. Não vai. Cara, que a gente tem que aproveitar Nossa. isso. E assim, às vezes eu vejo, você entra em rede social, tal, tudo vê palmeirense. O Abel. Assim, os caras não estão tão ligados o que a gente passou. Vocês estão falando de time de futebol? Não, tô falando do Palmeiras. Pelo amor de Deus. Papo Rick, bom obrigado, demais, tá? gente.
Obrigada. legal. Olha, Querido demais, você cara. curtiu? Eu amei. Obrigada, viu? Prazer. Obrigada mesmo. Pessoalmente, né? Porque eu já isso conheci a daí. Nina. Gente, avisa todo mundo. Dá pra rever esse papo gostoso demais. Ele vai ficar a semana inteira aqui no 526 da Claro, né? No nosso canal Alphaville, o AlphaPod, e também nas redes sociais, YouTube. É só se inscrever, deixa lá o sininho, manda, compartilha com todo mundo, que é um papo que vale a pena. E assiste lá, hein? Spotify e YouTube. Spotify é gostoso, que a gente tá treinando, tá pedalando, você tá, Tá ó, no carro, o fone aqui, tem só imagem, ouvindo. se puder. Se Perfeito. ver pelo celular, tem imagem. O vídeo vai estar lá. Menino, que eu vou anotar de coisa agora, os nomes que você passou Agora aqui. a gente vai Meu trocar uma Deus do conversa céu. particular aqui, que eu preciso anotar uns nomes. Gente, obrigada, viu, pela sua companhia e até semana que vem. Nas Dorobia. Tchau, gente. Cheers. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.